Bom dia e a paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã. Na segunda-feira não foi possível nós colocarmos um novo vídeo aqui no nosso canal do YouTube, porque infelizmente a câmera do meu celular deu problema, não consegui consertar, pensei que fosse memória do celular, e aí esvaziei um pouco de fotos, vídeos, mas não era isto, e de modo que agora a câmera do celular nem tira foto, nem faz vídeos, e eu tive que baixar um aplicativo da Play Store, né, do celular, para poder, uma câmera lá, para poder aqui voltar a fazer os vídeos. Então, se a imagem não sair aí muito boa, igual a câmera do celular, eu peço aí desculpa aos irmãos, tá ok? Mas como é o nosso compromisso com Deus em primeiro lugar, depois com vocês que estão nossos inscritos aqui no canal, nós queremos deixar aqui para esta quarta-feira uma mensagem de fé, ânimo, vigor e esperança para o seu coração, que traz por tema remanescente fiel, cujo texto base é Isaías, Isaías, capítulo 28, versículo 5, que nos diz o seguinte: naquele dia, o Senhor dos Exércitos será por coroa gloriosa e por grinalda formosa para os restantes do seu povo. Amados e amadas em Cristo Jesus, durante toda a história de Israel, Deus sempre preservou para si um remanescente fiel. E durante toda a história da igreja aqui na terra, o mesmo aconteceu e acontecerá enquanto a igreja do Senhor estiver aqui nesta terra. Remanescente, aquilo que sobra, que resta, que remanesce. Remanescentes são aqueles que resistiram às tentações do mundo pecaminoso, não se desvirtuaram, não se desviaram, mas permaneceram na fé em Deus. São aqueles que permaneceram e permanecem fiéis a Cristo, mesmo em meio às mais ferrenhas lutas, provações e perseguições ao cristianismo. Só para trazer aqui um exemplo, no tempo do Império Romano, o imperador Décio, ele adotou como drástica medida a destruição das escrituras sagradas, ninguém podia ter Bíblia nas suas casas. Ele publica um édito decretando a obrigatoriedade de todos os cidadãos do Império Romano a oferecer sacrifício aos deuses tradicionais perante uma autoridade imperial. Com isto, muitos apostataram da fé nos momentos da mais ferrenha luta, provação e perseguição. E aqueles que não obedeceram à ordem do imperador, muitos tiveram finais um pouco terríveis, pois morte, torturas, dentre outras coisas afins. E aqueles que não suportaram as lutas, infelizmente, apostataram da sua fé. Verdade é que nem todos em Israel, permaneceram fiéis a Cristo, nem todos os cristãos da igreja primitiva, o tempo da igreja primitiva, permaneceram fiéis a Cristo no tempo do Império Romano, da mais ferrenha luta e perseguição contra o cristianismo. E em Israel, grande parte do povo de Israel, do Antigo Testamento, era politeísta, ou seja, criam na existência de diversos deuses, e além de ser politeístas, eram polilátricos, porque além de crerem na existência de vários deuses, adoravam também diversos deuses. Então, no templo de Jerusalém, você via lá a adoração a Iavé, ao Deus de Israel, mas também a adoração a diversos outros deuses, Baal, Zebub, Deus de Ecrom, Azera, era o Deus poste-ídolo, Axerá, e dentre outros, Deus fenício, dentre outros diversos deuses. Jeremias capítulo 2, versículo 2, diz o seguinte: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. Jeremias capítulo 2, versículo 13, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Contudo, no tempo do Antigo Testamento, para o povo de Israel, aqueles que experimentaram as agruras, penúrias e desterros do cativeiro, mas ainda assim permaneceram fiéis a Deus. É o remanescente fiel em toda a história do povo de Israel, ainda que a maioria debandou, a maioria fracassou, a maioria desistiu em meio ao deserto, mas sempre houve em toda a história do povo de Deus, como em toda a história da igreja, o povo do Senhor Jesus, um remanescente fiel. Em Isaías capítulo 10, versículo 20, diz assim: naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes da descendência de Jacó, já não confiarão naquele que os feriu,
antes confiarão no Senhor, no Santo de Israel, com toda a fidelidade. Versículo 21. Um remanescente voltará, sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus Todo-Poderoso. Aqui, a promessa de Deus era de que o povo que foi cativo para o cativeiro, que foi levado para o cativeiro como escravos, mas o remanescente é aquele que permanecesse fiel no cativeiro, voltaria cantando o hino da vitória. Deus só preserva remanescente, Deus só guarda remanescente, Deus só abençoa remanescente. Remanescente é aquele que permanece em pé em Cristo Jesus, mediante as mais ferrenhas lutas e provações. Isaías 41, versículo 10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Versículo 13, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Fica tranquilo, amados. Esta luta, esse deserto, não é para acabar com a tua fé e nem para que você venha desviar-se da fé em Cristo, olhar para trás. Até porque Hebreus 10, 38 diz assim, o justo viverá da fé e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Como visto, nem todos em Israel permaneceram fiéis a Deus, nem tampouco na igreja primitiva, todos ali permaneceram fiéis ao Deus da igreja, como infelizmente também o é hoje. Muitos estão dormindo no sono da indolência, muitos já morreram na fé, já vão para a igreja, mas estão mortos na fé, outros nem para a casa do Senhor vão mais. Não suportaram as lutas, não andaram de branco com Cristo. Contudo, aqueles que permanecem em Cristo, que não contaminaram os seus vestidos com o pecado, Deus entra em Cristo Jesus, os chama de dignos. A morte de Cristo, ela inicia a dispersão do rebanho, onde a igreja primitiva, ela sai de Jerusalém e é dispersa por toda Israel, toda Judá, Samaria, até aos confins da terra. E aí começa a prova dos remanescentes. Aqueles que realmente serviam a Cristo seriam provados até a morte. Mas não seria o fim deste evangelho, pois este evangelho chegou até nós 20 séculos após a igreja primitiva. O remanescente fiel preservou este evangelho dos ataques ferrenhos do inferno. E é nosso dever hoje preservar este evangelho dos constantes ataques do inimigo. O nosso lugar é os céus. Para onde iremos? O teu foco é os céus. Então as lutas aqui não podem jamais tentar fazer você ficar aqui na terra murmurando, reclamando, blasfemando. Não, mas mire os céus e ganhe a terra. Mire a terra e não ganhe nada. Há duas palavras gregas para remanescente. 1 Pedro 4:2, epiloipos é o que resta, é o resto, é o remanescente. Para que no tempo que vos resta na carne, 1 Pedro 4:2, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens. São aqueles que, mediante a influência da mídia, a influência do pecado, permanecem fiéis a Cristo. É o remanescente fiel. É aqueles que de resto não se contaminam as vestes com as bolotas de Satanás, com as bolotas do pecado. Ainda outra palavra grega para remanescente é kataleima, que vem de kataleipo, manter, guardar, permanecer. Romanos 9:27. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, um remanescente é que será salvo. Deus sempre preservou um remanescente fiel. Isto havia entre as 7 igrejas onde o Apocalipse era endereçado, a igreja de Sardes, a igreja de Esmirna, malgrado, apesar de alguns ali desistirem da fé em Cristo, mas alguns, uma meia dúzia, um gato pingado, permaneceu fiel a Deus. E a igreja de Esmirna, capítulo 2, versículo 9 de Apocalipse, assim diz Cristo: eu sei as tuas obras, a tua tribulação e a tua pobreza. Pobreza aqui é pitoqueia, não pobreza, é uma pobreza aqui extrema, financeira, não da graça de Cristo, não, mas é uma pobreza de recursos financeiros. Mas ainda que ela fosse pobre, assim diz Cristo para a igreja de Esmirna: eu sei as tuas obras, a tua tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a palavra rico aqui é plousios, que significa
abundantemente, riqueza abundante, fartura, ainda que veio para os crentes de Esmina uma escassez de alimento, todavia eles eram ricos da graça de Deus, e esta riqueza da graça de Deus os manteve em pé em Cristo Jesus. Que nesta manhã você possa meditar, que neste dia você possa meditar nesta palavra, permanecer em Cristo como remanescente fiel, abençoado por Ele, em nome de Jesus.